Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero cartaz, vamos retomar a aula anterior que falamos sobre os modos verbais e relembrar também os tempos verbais. Mas antes disso, tenho dois recadinhos muito importantes para você mesmo que está assistindo a aula pela TV. Não se esqueçam de fazer as nossas atividades e levar até o seu colégio, ok? E no link também confirmar a sua presença no Classroom. O importante é que você faça as suas atividades pelo aplicativo. Assim, você terá uma interatividade muito maior com o seu professor, ok? Vamos iniciar a nossa aula com os objetivos. Quais serão os nossos objetivos da aula de hoje? Compreender a linguagem dos cartazes e verificar como o discurso é construído por meio do verbal e do não verbal, compreender os modos e tempos verbais e suas funções de forma contextualizada. Primeiramente, temos aqui um cartaz. O cartaz é uma maneira de se passar uma informação. Ele é um dos meios muito utilizados por todos nós e nós podemos encontrá-los em diversos lugares. Ele pode ter a linguagem verbal e não verbal e utilizar também de imagens, como vocês podem ver nesse exemplo que eu trouxe para vocês. O que encontramos nesse gênero textual? A imagem, que chama a atenção do leitor, as letras, né? E o interessante aqui, se vocês observarem, eles fizeram uma alusão, né, de um homem, do corpo de um homem com a cabeça do mosquito. E todos nós sabemos que mosquito é esse e contra o que nós temos que lutar, não é mesmo? É um cartaz que realmente faz com que o leitor pare e observe e tenha totalmente a interpretação dele. Os cartazes, como eu disse, estão em muitos lugares. Nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, em outros locais como cinemas, hospitais e escolas e até em lugares inusitados, não é mesmo? Vamos fazer a nossa primeira atividade da aula de hoje, para sabermos qual é a finalidade desse gênero textual. E quem são os profissionais que produzem esses cartazes? Anotem as suas respostas.
Adivinha quem é que produz esse tipo de gênero? Vamos verificar? Há profissionais que se dedicam a esta área, tais como designers, publicitários, artistas plásticos. Os cartazes são utilizados para transmitir mensagens e, tendo em conta suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Quem nunca fez um cartaz na escola, não é verdade? Mas lembre-se que é muito importante prestar atenção na letra e na imagem a ser usada para chamar a atenção do leitor. Nós temos aqui um panfleto, tá, que vem mostrar a função informativa. O objetivo, o objetivo deste cartaz é estabelecer uma interação com o interlocutor, é comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Aqui, como eu disse a vocês, retomei, é um cartaz que fala da Semana da Arte Moderna. Qual é a função dele? É informar que haverá essa função, esse período da Semana da Arte Moderna, num determinado dia e local. Então, as pessoas que olharem vão saber, vão ter essa informação. Neste outro cartaz, por outro lado, o objetivo pode ser para convencer alguém, persuadir o interlocutor a adquirir um produto, por exemplo. Neste caso, o cartaz, um herói de verdade nunca morre, o que ele nos mostra? Ele vem persuadir as pessoas a ser doador, a ser um doador de órgão. Então, vocês percebem que ele usa uma frase de efeito, um herói de verdade nunca morre, para incentivar essa doação. Percebe que a imagem nos chama a atenção e as letras também não têm aquela mistura, aquela poluição visual que a pessoa fica pensando no que vai ler primeiramente. Assim que ela olha no cartaz, ela já verifica qual a mensagem que quem criou este cartaz quis passar ao seu leitor. A linguagem trabalhada no cartaz tem a função de informar ou vender uma ideia ou produto. Para isso, normalmente, utiliza-se do discurso mais apelativo, explorando o verbal e o não verbal de forma criativa. Isso é muito comum nas propagandas, publicidade e discursos políticos. E como essa criatividade nos faz aderir a uma campanha ou até mesmo a comprar um produto, não é mesmo? Quais são, então, as características do cartaz? Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como características utilização de verbos no imperativo, que é o que nós vimos na aula passada, o modo imperativo, que dá uma ordem, faz um pedido. Utilização da linguagem verbal e não verbal, ele utiliza de imagens, de palavras. O texto curto e sugestivo, adequado ao público, porque um cartaz com muita linguagem não vai ser atrativo, a pessoa não vai parar, não vai ter interesse algum de ler aquele cartaz. A criatividade, como nós vimos no primeiro cartaz, o corpo de um homem e a cabeça do mosquito. A preocupação estética, ou seja, a harmonia entre o tamanho das letras e o tamanho da imagem, como nós analisamos no terceiro cartaz, sobre a doação de órgãos. O espaçamento, a utilização de cores e a utilização de figuras de linguagem. O que são essas figuras de linguagem? Nós temos, é claro que vocês se lembram, da linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela que usa a palavra no seu contexto real. É a palavra, aquele significado dado ao dicionário. O sentido conotativo é um sentido figurado. Para que isso? Para trazer criatividade, para chamar a atenção do leitor. Por isso, nós usamos as figuras de linguagem. Trouxe para vocês a atividade número 2 com um cartaz. E neste cartaz publicitário, eu faço a seguinte questão a vocês. Esse cartaz é de uma empresa de papel e celulose. A combinação entre elementos verbais e não verbais visa o que nesta atividade? Letra A. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Letra B.
incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial? Letra C. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal? Letra D. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental e aliar o desmatamento aos clássicos da literatura? Letra E. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Respondam à atividade número 2 e já fazemos a correção. Vamos à correção? Resposta, letra E. Construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. Acertaram? Atividade número 3. Prestem atenção neste cartaz. O cartaz em análise foi divulgado com o objetivo de fazer o quê? Letra A, uma conscientização. Letra B, um alerta. Letra C, um convite. Letra D, uma advertência. Letra E, uma crítica. Analisem bem esse cartaz e marquem a alternativa que você achar que é a correta. É com vocês.
Analisando esse cartaz, podemos chegar a qual alternativa? A uma conscientização, porque ele diz liberdade de expressão, um direito seu, manifeste-se. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Artigo 5º da Constituição Federal. Atividade número 4. Trouxe uma imagem para vocês, como eu disse, um cartaz. Prestem atenção do quanto é importante a imagem, as letras, né, que nos chama a atenção. Neste cartaz, o uso da imagem do calçado ao texto verbal tem o objetivo de, letra A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Letra B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Letra C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Letra D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Analisem bem esse cartaz e marquem a alternativa. Analisando o cartaz da atividade número 4, qual resposta vocês conseguiram encontrar? Vamos ver? Letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Na aula anterior, nós trabalhamos os modos verbais, relembramos o que é verbo, quais são os dois tipos de verbos, regulares e irregulares. Retomando os modos verbais, nós temos os 3 modos: indicativo, que indica certeza, subjuntivo, uma incerteza, uma suposição, e o imperativo, né, que vem de ordem, né, um pedido, um conselho. Depois de aprendermos e revisarmos o que é o verbo, quais são os 3 modos verbais, nós temos que saber que o verbo ele tem 3 tempos verbais. Prestem atenção, esse tempo verbal, ele indica o exato momento que a ação verbal está ocorrendo, tá? E ele pode vir em diversos tempos, né? Mostrando o quê? Que pode ser uma ação que está sendo concluída, que vai concluir ou que não foi concluída. Tá? Vocês podem identificar um indivíduo, a fala nesse processo. No momento que ele está falando, você consegue interpretar que tempo ele está usando, que tempo verbal é esse. Nós sabemos que estão 3, né? Presente, passado, que hoje nós falamos pretérito, né? Vamos usar mais como pretérito, e futuro, ok? Lembraram? Prestem atenção.
os modos verbais. Aqui, vamos tratar primeiro do modo indicativo. No modo indicativo, nós temos 6 tempos. Prestem atenção, né? Olha só, o presente, que é o momento, né, da ação, o momento é presente, o próprio nome já diz, é pretérito perfeito, quando é um passado já concluído, ou seja, é uma ação passada que foi concluída. O pretérito imperfeito é uma ação passada que não foi concluída. O pretérito mais que perfeito é uma ação passada anterior a outra ação passada. O futuro do presente, ou seja, é uma ação posterior ao momento da fala. E o futuro do pretérito, que é uma ação posterior anterior à fala. Nós vemos aqui que nós temos que desprender e aprendermos a usar esses tempos adequadamente na nossa fala, tá? Vamos ver agora o segundo modo, que é o subjuntivo. O subjuntivo, ele tem 3 classificações. Na verdade, não são 3 tempos, são 3 classificações. O presente, que ele pode falar tanto do presente quanto do futuro, e é muito fácil identificar porque nós temos a partícula que eu faça, que tu faças. Já o subjuntivo, quando ele for no pretérito imperfeito, eu posso ter ele no presente, no pretérito e no futuro. Mas é muito fácil porque nós temos a partícula se. Se eu fizer, se tu fizeres. Então fica mais fácil quando nós identificamos essas partículas e sabemos então em qual tempo nós estamos conjugando esses verbos. E o futuro. O futuro é uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, ela não acontecer, mas ela pode chegar a ser concluída. E também temos a partícula quando. Quando você vier, nós conversamos. No modo subjuntivo, em particular, nos auxilia muito essas partículas. E lembrando que, atualmente, nós não usamos mais ficar conjugando verbos. O que é importante nós estudarmos verbos, retomarmos o que são os verbos, para que nós possamos utilizar na nossa oralidade, na nossa escrita, quando formos redigir, fazer uma boa dissertação e também falar corretamente nos momentos e lugares adequados. Já o modo imperativo, que é o nosso terceiro modo, lembram que são 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Sabemos que o imperativo, ele vem nos trazer uma ordem, um pedido, um conselho, né, uma sugestão que você faça alguma coisa, e ele pode ser afirmativo, ou seja, eu posso falar para você, faça essa atividade, ou ela pode ser um imperativo negativo, não levante-se agora. Perceberam? É uma ordem, ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa. Aqui nesse slide, essa separação não está correta. O O ficou um pouco desconfigurado, então lembre-se, deveria estar diferentemente separado, ok? Reflexão. Vamos pensar um pouquinho. Voltamos à mensagem do cartaz. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para atender sua situação. Qual o tempo e o modo verbal presente no enunciado do cartaz? O que vocês pensam? Olha só, vamos calçar. Que modo seria esse? Eu estou dando uma ordem, eu estou indicando que nós vamos calçar, eu estou dizendo que pode ser que alguém calce. Qual modo nós percebemos aqui? É o modo imperativo, porque ele vem nos fazer, né, um pedido, nos dar uma ordem ou nos incentivar a fazer algo. Vamos abraçar essa causa, ok? Atividade número 5. Interprete a anedota em pauta, apontando as formas verbais, indicando o seu respectivo tempo e modo. Então, prestem atenção. Aqui eu tenho que saber em que tempo, em que modo, que são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo, e em que tempo estão estes verbos que aparecem nesta anedota. O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou chamar o gerente.
Por que vocês não fazem guerra às moscas neste restaurante? E o gerente respondeu: já fizemos, mas as moscas venceram. Vamos pegar o seu caderno e responder, anotar quais são esses verbos que vocês conseguiram encontrar e classificar quanto ao modo e quanto ao tempo. Então, meus queridos alunos, lendo essa anedota, vocês identificaram quais são os verbos, os modos e os tempos? Vamos à correção? Respostas. O verbo estava, que estava no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Como eu disse, pretérito imperfeito é aquele passado que não se concluiu. Mandou, que é outro verbo, pretérito perfeito do modo indicativo, ou seja, um passado que foi concluído. Chamar, que não houve modificação no verbo, continuou na sua forma correta original, portanto, infinitivo. Fazem é um presente do modo indicativo. Respondeu, pretérito perfeito também do modo indicativo. Fizemos, pretérito perfeito do modo indicativo. E venceram, que também se classifica no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Atividade número 8. Vamos ler os fragmentos de 2 letras de música e responder as questões. Aqui nós temos a primeira letra da música da Pitty, da cantora Pitty, Admirável Chip Novo. Acredito que todos vocês conheçam essa música. Em relação à música da cantora Pitty, qual a conclusão que chegamos em relação aos verbos identificados no refrão? Então você fala, olha, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente e eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Prestaram atenção nesses verbos? Eu gostaria de saber cantar, mas eu apenas li a letra dessa música para vocês. Analisem e vamos pensar na resposta.
galerinha, analisando a letra dessa música, vocês conseguiram responder a letra A? Mas eu trouxe mais um questionamento para vocês. Prestem atenção. Feita uma análise quanto à mensagem, o discurso, há uma crítica social presente nessa letra. Justifique. Mais um tempinho e voltaremos para fazer a correção dos dois questionamentos. Agora é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder? Vamos à correção? Letra A. Todos encontram-se expressos no modo imperativo, ou seja, está dando uma ordem, fazendo um pedido. E na letra B, qual é a indagação que nós possamos justificar o que essa letra nos traz? Ela sim, né? Pois a cantora Pitty expõe-nos na condição de vítimas inconscientes em relação ao sistema imposto pela própria sociedade. Quando ela manda compre, jogue, pare, ela está impondo, né? É um modo imperativo que fica muito claro na letra desta música. Depois temos aqui uma outra letra de uma música, agora de Ivete Sangalo, que eu acredito que vocês também conheçam, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Hoje eu sei, eu te amei num vento de um temporal, mas fui mais, muito além do tempo do vendaval. Nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Próxima letra aqui para essa segunda questão, né? Essa segunda letra de música, letra C. Estabeleça uma comparação entre as duas estrofes pertencentes à música da Ivete Sangalo e aponte a diferença em relação aos verbos, levando em consideração o tempo por eles representados. Então, analisem quais são esses verbos e descubram, escrevam em seus cadernos, registrem que tempos foram esses usados na letra desta música.
notaram a comparação dessa letra, dessa música? Vamos conferir? A primeira estrofe é retratada pelos verbos no pretérito imperfeito, ou seja, aquele passado que não foi concluído, no modo subjuntivo, se eu não te amasse tanto assim. Perceberam que tem a partícula se? Então, ou seja, mesmo expressam uma condição entre os fatos. Já a segunda, contrapondo-se às ideias da primeira. Os verbos encontram-se no pretérito perfeito, ou seja, aquele passado que foi concluído. Na segunda estrofe, nós percebemos. Então, está também no modo indicativo e no presente. Isto é, revela uma certeza em relação aos fatos ocorridos. Então, nós temos dois modos, o subjuntivo, que percebemos claramente quando ela fala se eu não te amasse tanto assim, e temos o modo indicativo. É importante que vocês saibam e relembrem sempre que nós sempre vamos ter 3 modos verbais. Atividade número 9. Leia o trecho do romance de Machado de Assis. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Maná Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Machado de Assis, Quincas Borba. No trecho, se Maná Piedade tem casado com Quincas Borba, o verbo constitui. Letra A. Uma forma linguística criada pelo autor para simular a linguagem coloquial. Letra B. Um tempo do modo indicativo, empregado em lugar de outro do subjuntivo. Letra C. Uma forma verbal que indica um fato futuro em relação a outro também futuro. Letra D. Há um tempo verbal que caiu em desuso na norma padrão do português atual. Letra E. Um tempo composto que serve como variante do presente do indicativo. Qual letra você marcaria? Conferindo a resposta comigo agora. Alternativa letra B. Um tempo no modo indicativo, presente, né, agora está acontecendo, certo, empregado em um lugar de outro, de outro modo, que no caso é o subjuntivo. O resumo da aula de hoje. Verificamos que o cartaz compõe um quadro de mais um dos gêneros textuais que circundam o nosso cotidiano e possui finalidades específicas. Tanto serve para instruir,
informar, quanto para persuadir. Relembramos os modos verbais estudados na aula anterior. Estudamos que os tempos verbais indicam quando ocorre a ação, o estado ou o fenômeno expressado pelo verbo e podem estar no tempo presente, não só indica o momento atual, mas procedimentos regulares ou situações permanentes, no tempo passado ou pretérito, que indica momentos anteriores, decorridos ou acabados, e momento futuro, que indica acontecimentos que serão realizados ou ainda vão se realizar. É isso aí, eu espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Um super beijo!